palavra alimenta. Então nessa noite eu quero trazer uma palavra para você lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo é 19, 20 e 21. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19 ao 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: não apagueis o espírito. Versículo 20: não desprezeis as profecias. Versículo 21: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Oremos. Paizinho, nesta noite nós nos curvamos diante da tua soberania, do teu cuidado, da tua misericórdia. Rogamos ao teu Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor continue cuidando de nós, levando esta palavra aos lares e fazendo mudanças, transformações, libertando, curando, ó Deus, levando a paz, levando a solução, a resposta para aquela indagação que foi feita esta semana, neste dia, quem sabe. Fala conosco, Deus, pela tua palavra. Traz-nos, Deus, a verdadeira revelação pura, vinda da parte do Senhor. E abençoe esse teu servo tão limitado, que depende 100% da tua graça e misericórdia. Que esta noite seja uma noite diferente para nós, por estarmos, Deus, nesta noite usufruindo da tua presença. É isso que nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que bom, mensagem muito simples, mas eu gostaria nesta noite de compartilhar para você. O Evangelho sempre, Deus quis que fosse uma coisa simples para nós. Nós é que muitas vezes tentamos complicar. O finalzinho das admoestações que o apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses, aqui no versículo 12, diversos preceitos, Paulo fala de três coisas tremendas. Primeiro, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito Santo. Será que é possível eu e você apagar o Espírito Santo? Eu separei alguns textos aqui, irmãos, para mostrar que é possível. O primeiro texto que eu escolhi é o capítulo 5 de Gálatas, capítulo 17. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 17. Qual diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta. Quando nós nos convertemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar dentro de nós, e ele começa a arrumar a casa, ele começa a tirar o que não é bom, ele começa a tirar o que não agrada a Deus. E há uma grande luta entre o Espírito e a carne, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Quantas vezes nós temos que lutar contra a nossa índole? Quantas vezes nós temos que lutar contra os nossos desejos? Quantas vezes nós temos que lutar contra os nossos sentimentos, para não fazer a vontade da carne? É ou não é? É ou não é, mano? Tem vontade, tem hora que tem vontade de esganar um. O Espírito Santo diz: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então há uma luta dentro de nós. E se nós, irmãos, não dermos lugar ao Espírito Santo, nós vamos fazer o que é a vontade da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito quer fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que nos comprou.
Porque há uma luta entre a carne e o Espírito. E uma forma de nós apagarmos o Espírito é darmos lugar à carne. É permitirmos, irmãos, que as coisas aconteçam pelo curso normal dos nossos desejos. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele diz assim: miserável homem que sou, como eu sou terrível, o bem que eu quero, eu termino não fazendo, mais o mal que eu não quero, quando vejo eu faço. Apagar o Espírito é agir na carne, é permitir muitas vezes que os nossos argumentos, permitir muitas vezes que os nossos desejos suplante a vontade da palavra de Deus. Cuidado, irmãos, você que está em casa, cuidado com você, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O homem velho que está lá dentro, tentando se manifestar, é ou não é? Vontade de ter justiça própria, de fazer justiça com as próprias mãos, de ser o dono do argumento, ter a hegemonia do pensamento e dizer: não, tem que ser como eu digo, tem que ser como eu quero, tem que ser do meu jeito. E aí nós não percebemos que estamos apagando a ação do Espírito Santo. Foi isso que levou os judeus a falhar. Eles estavam tão confiantes em si mesmos, estavam tão confiantes nos seus preceitos, que eles não aceitaram a forma de Jesus enfrentar os seus inimigos. Para eles era olho por olho, dente por dente. Para Jesus é: se teu inimigo te ferir, perdoa-o, ora pelos teus inimigos. Se alguém te bater numa face, dá a outra face. Então os judeus, eles infelizmente não entenderam a mensagem de Cristo. Apagar o Espírito, muitas vezes é isso. Apagar o Espírito também, irmãos, é não dar lugar a Deus, não dar lugar ao Espírito Santo. Um outro texto também que eu escolhi para nessa noite é Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós estamos aí pertinho. Efésios capítulo 5, versículo 18, o qual o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Noutra versão diz: no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo, irmãos, é dar lugar a Deus, é gastar tempo com a leitura da palavra, é gastar tempo com a adoração, é gastar tempo buscando a presença de Deus em jejum. Para que não apaguemos o Espírito Santo, irmãos, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui diz: não vos embriagueis com vinho, não dê lugar às coisas mundanas. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, nos encher do Espírito Santo, para não apagar o Espírito que está em nós, para que nós venhamos a dar lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você só tem, irmãos, que dar lugar, dizer não à carne, renegar o homem velho e buscar a presença de Deus em oração, em leitura da palavra, em jejum, em cânticos espirituais. Gaste tempo com Deus, encha-se do Espírito Santo, pois esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Às vezes nós chegamos a dizer: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pois o batismo com o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que a plenitude da busca. Quando você começa a buscar o Espírito Santo, ele vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, e como uma vasilha você vai transbordar. E isso é o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na sua vida.
Aí você não quer fazer a ginástica mental, quer que de repente o Espírito Santo desça sobre você, como desceu em Saul e transformou Saul em outro homem, né? Não, irmãos. É uma busca, é uma disciplina, é momentos de oração, leitura da palavra, cantos espirituais, tempo com Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual contenda, mas enchei-o do Espírito Santo. Aproveite esses dias. Aproveite esses dias e busque a plenitude do Espírito Santo, e busque o batismo com o Espírito Santo, e busque transbordar do Espírito Santo, pois Ele está em você, Ele se move em você, para que Deus te use como um instrumento na terra. É necessário que você se use do Espírito Santo. E nesse primeiro tópico, o último versículo, texto que eu separei, é Atos capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, qual diz assim: Estevão, naquela sua odisseia, né? Ele foi primeiro mártir da igreja, depois daquele sermão teológico tremendo, que coisa tremenda, ele chega aos homens que não aceitaram aquilo que ele estava pregando, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Você conhece a história de Estevão, não vou entrar em detalhe. Ele fazia milagres e grandes coisas, os homens com inveja dele arrumaram testemunhas falsas, levaram ele para o Sinédrio, e o Sinédrio olhou para Estevão, viu nele o rosto de anjo, e ali ele sai dando um sermão teológico, falando toda a passagem, diz assim: vocês hoje me trouxeram aqui, trouxeram testemunhas falsas, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, vocês estão como os pais de vocês, vocês estão apagando o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado, irmãos. Pois eu conheço homens e mulheres que no passado eram cheios de Deus, pessoas que Deus usava tremendamente, que em um determinado momento, em um erro de percurso, começaram a dar lugar mais às coisas deste mundo e da carne, e apagaram o Espírito Santo. Hoje não são mais aqueles instrumentos de Deus que eram, porque exatamente apagaram o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele controla as nossas vidas. Quando ele está bem ativo, ele te usa, ele te revela, ele te reveste, ele te trata, ele te santifica. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando você faz alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, ele gera dentro de você uma tristeza. Mas só, irmãos, que isso é quando você está em comunhão com o Espírito Santo. Mas se você estiver apagado do Espírito Santo, se você estiver dando mais lugar a você do que a Deus, se você estiver permitindo mais que o Espírito Santo, não estiver permitindo mais que o Espírito Santo comece a agir em você, as coisas acontecem e você não sente mais nada. E o Espírito Santo, ele é o árbitro em nosso coração. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus se alegra e nós nos alegramos. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Por isso que nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para sermos cristãos alegres. O segundo tópico que nós queremos também falar com você nesta noite, porque o tempo vai embora, é 15 minutos, é o versículo de número 20. Não desprezeis as profecias. Preste atenção. Não é
não desprezeis a profecia. Pois se fosse assim, o apóstolo Paulo estava falando da palavra de Deus. Se ele dissesse, não desprezeis a profecia, ele estaria falando da Bíblia. Mas ele diz aqui, não desprezeis as profecias, porque Deus se utiliza dos seus instrumentos para levar ainda palavras proféticas. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós não devemos desprezar as profecias. Sabe, irmãos, porque muitas vezes Deus quer falar conosco e usa instrumento, vasos, né, que nós chamamos vasos de honra. E aí nós falamos assim, de fulano eu não aceito nada. Mas a profecia não é do homem, a profecia é de Deus. E Deus pode se utilizar de um ímpio para trazer uma profecia para você. Pode ou não? Glória a Deus. Pode ou não pode, Miguel? O presbítero Miguel falou que há uns meses atrás ele foi fazer um teste, uns exames, e quando entrou na sala havia uma psicóloga, né? Uma médica. Era evangélica? Não, mas ela olhou para ele e começou a falar de coisas que só ele sabia, e ele sabia que era Deus, porque Deus pode, irmão, se utilizar de quem ele quiser. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos achar que é a profecia do homem. Não, a profecia que é de Deus se cumpre. Nós não podemos viver por profecias que venham de quem quer que seja, mas nós temos que entender que se for de Deus vai se cumprir. Não viva por ela, viva por essa profecia. Mas Deus ainda usa os seus vasos na terra. Há um mês, 3 meses atrás, mais ou menos, 2 meses atrás, a irmã do Emerson, a mãe do Emerson, a irmã Fátima, ela foi tomada por Deus aqui e ela trouxe aqui 2 profecias. Primeiro, você não vai morrer. E a turma está dizendo que eu ia morrer, eu já estava me despedindo também. Segundo, ela disse, ela pegou a minha mão e jogou algo na minha mão. Pouco tempo depois, Deus mandou essa bênção. Glória a Deus. Então, se eu vou morrer no tempo, né? O coronavírus não pode me matar, a não ser que a profecia tenha sido de Deus. Mas se uma se cumpriu, a outra vai se cumprir também. Também nós não podemos ser, digamos assim, irresponsáveis, né? Temos que tomar os cuidados, mas a gente só morre no tempo de Deus. Sabe, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos, julgar o vaso, ou melhor, julgar a profecia. Podemos até julgar o vaso, podemos ou não? Mas se a profecia for de Deus, ela vai se cumprir. Nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, em Números capítulo 22, veja só, número 22, eu vejo uma coisa muito interessante. Se você abrir comigo lá em número 22, capítulo 22, você vai ver que o povo judeu, os hebreus iam em direção à terra prometida, e eles acamparam na campina de Moabe. O rei Balaque endoidou, disse, sabia, vamos morrer, porque conhecia a história dos judeus. Os judeus não perdiam a guerra para ninguém. Como é que nós fazemos para não morrer? Já sei, vai chamar o profeta Balaão para amaldiçoar esse povo. Então o profeta Balaão foi contactado pelos mensageiros de Balaque, e Balaão disse, o que é que vocês querem? Não, nosso rei mandou aqui, porque os judeus estão acampados na campina, e são uma multidão, e o rei Balaque, com medo, mandou lhe chamar para amaldiçoar aquele povo, que só podemos vencer aquele povo com a maldição de Balaão. Balaão deve ser conhecido, né? Misericórdia. Profeta Balaão. Aí Balaão disse assim, tá bom, eu vou, mas primeiro vou consultar o Senhor. Engraçado, né? Então Balaão foi consultar o Senhor. E quando Balaão foi consultar o Senhor falou para Balaão, não, você não vai.
versículo de número 12 do capítulo 22 de Números, diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque este povo é abençoado. Aleluia! Eu e você somos abençoados, e não adianta a maldição. Não adianta a maldição. Pela segunda vez, o povo voltou. Balaque mandou de novo, mandou mais dinheiro, mais ouro, mais privilégio. Balaão consultou o Senhor e disse: não vai não. Se for, sabe uma coisa, você quer dinheiro, vá. Aí Balaão foi. Fizeram o sacrifício. Versículo de número 20 desse capítulo diz assim: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu disser. Não importa se o profeta Balaão, se Deus mandar, ele vai dizer e vai acontecer. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Não julgue a profecia. Você pode julgar o profeta, mas a profecia, quando Deus manda, Deus diz o quê? Vai, Balaão, mas só diga o que eu mandar. Fazia um sacrifício, quando chegava lá, Balaão abençoava o povo ao invés de amaldiçoar. Meu irmão, nós não podemos de forma nenhuma desprezar a profecia. Se alguém profetizou para você, não ouviu por essa profecia, mas não despreze. Não despreze. Esse vaso aí, e se Deus mandou ele dar uma palavra? E aí? Cuidado, para que você não pegue contra Deus julgando o vaso. Que a profecia, ela vem de Deus, ela não vem de vontade humana, ela não é do homem, é o Senhor que pode se apossar de alguém, transformar e trazer uma palavra profética para você, porque ainda há pessoas que vivem em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmãos, para não estar desprezando as profecias. Alguém deu uma profecia para mim, glória, amém. Porque se ela for de Deus, ela se cumpre. Porque a profecia de Deus se cumpre independente de vontade humana. Ele vai usar o instrumento que ele quiser. Deus usou a porra de Balaão para falar com Balaão? Ou não foi? Usou ou não usou? Glória a Deus. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus usa as estrelas para falar com você. Usa ou não usa? Os céus proclamam a glória de Deus, é ou não é? Aleluia. Deus usa a árvore para falar com você, o vento usa ou não usa? E a natureza? Obra das suas mãos. Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus e a natureza proclama a sua glória. Deus usa o que Ele quer, quando Ele quer, quem Ele quer, porque Deus é Deus. Não despreza as profecias. Não importa o vaso, se Deus mandar, pode ser Balaão, ele vai falar o que Deus mandar. Ó, Balaão, você vai, Aleluia. mas fale o que eu mandar, porque eu sou Deus. Cuidado, irmãos, porque nós muitas vezes nos sentimos muito santos e não queremos, né? Mas esse vaso, eu conheço a vida dele, eu sei quem é. Mas a profecia não vem do vaso, o vaso é usado. Aleluia. Outra coisa, o fato de Deus usar o vaso não significa que Deus está aprovando o vaso, entendeu? Porque Deus não aprovou as atitudes de Balaão, mas Deus usou Balaão. É verdade. Eu posso ser usado por Deus, mas Deus pode não estar me aprovando. Ele pode apenas me usar para abençoar o seu povo. Aleluia. Mas não significa que pelo fato que Ele me usou, Ele está aprovando o vaso. O vaso precisa ter cuidado também. Não desprezei profecia. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Aqui eu encerro as minhas palavras. Nesses
60 dias que vai fazer agora, dia 20, de quarentena. Teve coisas boas na sua casa. Está tendo ou não teve? Mas relacionamento, marido com mulher, mulher com marido, pais com filho, culto doméstico, ou não é? Aleluia. Aumento de a palavra, ou não é? Você vai dizer que a quarentena foi de tudo ruim? Não! Nós podemos tirar coisas boas de momentos ruins. Nós podemos julgar todas as coisas e tirar o que é bom. Então tire dessa quarentena apenas o que é bom. O que não presta, deixa para lá. Porque o apóstolo Paulo nos ensina: julgai todas as coisas e retende o que é bom. A parte boa da quarentena: você está com mais tempo para a sua família, você está com mais tempo para buscar a presença de Deus, você está com mais tempo para descansar, você está com mais tempo de ver que as coisas materiais não é tudo. Você tem que saber o seguinte: dessa quarentena você tem que tirar coisas boas para a sua vida, porque há possibilidade, porque nós precisamos julgar todas as coisas e tirar o que é bom. Que você tire as coisas boas dessa quarentena para a sua vida, pois nem tudo é ruim. Que Deus nos abençoe.